Atenção, esse conteúdo é produzido por adultos e para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando. Oi, eu sou a Lene Oada, mulher cis, demissexual, pronomes ela dela, domi. E hoje a minha palavra de segurança é focaccia, que foi a nossa jantinha aqui hoje antes de gravar. Meu afeto deu uma esquentadinha numa focaccia, tá bem gostoso, sou apaixonada. Que delícia! Oi, gente, eu sou a Kono, pessoa cis, gorda, sapantona, demissexual, sou domi também, não monogâmica. E pode me chamar da domi que gosta de lamber pés. Polêmica. Polêmica. Adoro. Eu tenho até um texto no Instagram, vou deixar aqui na descrição, falando sobre qualquer coisa que a gente faz. Pode ser uma coisa de dominante ou de submissa, né? Sim, exatamente. Lamber pezinhos de uma posição dominante também pode ser bem gostoso, né? Aham, é muito bom. Você está ouvindo Chicotadas, um podcast para debater, democratizar e humanizar o BDSM, a não monogamia, fetiches e sexualidades alternativas. Bem-vindos a mais um Chicotinho, nossos episódios mais leves e rápidos, mas não menos divertidos ou informativos. Hoje é dia de Chicopapo, quando conversamos sobre a vivência de um praticante da nossa comunidade. E hoje, para encerrar esse mês de agosto, que marca o mês da visibilidade lésbica, e coincidentemente a gente está gravando aqui no dia 19, que é o Dia Nacional do Orgulho Lésbico, eu convidei a Kono para conversar comigo sobre a trajetória dela dentro do BDSM como uma mulher cis, gorda e sapatona. A Kono tem 34 anos, nasceu no Chile, mas mora no Brasil desde 2016 e vai poder contar pra gente como tem sido essa vivência em diferentes comunidades da América Latina e de outros lugares do mundo também. Ela começou a apoiar o podcast recentemente, é a primeira vez que grava conosco, mas vocês já ouviram falar dela por aqui em mais de um episódio. O Luiz Castanho mencionou no episódio 43 e no Chicotinho 28 como ela foi sua primeira professora de Shibari há uns bons anos atrás. E ela frequenta não só o mundo do fetiche do BDSM, como também o do pós-pornô e pornô desde 2012, antes mesmo de se mudar para o Brasil e para a Serra da Mantiqueira, onde vive atualmente. Desde essa época, ela produz, cria e escreve conteúdo e projetos sobre vivências gordas e sapatão, como o livro Lacerda Punk. Fala Lacerda mesmo? Lacerda Punk? Isso, Lacerda. Isso. Ou A Porca, se quiser. Como o livro Lacerda Punk, ou A Porca, de 2014, que tem um capítulo dedicado à sexualidade BDSM. Também já realizou diversos trabalhos audiovisuais e performances relacionados às sexualidades dissidentes, corporalidade gorda, queer e lesbo-feminista. E a gente vai poder conversar sobre um pouquinho de tudo isso aqui hoje. Bem-vinda, Kono, muito obrigada por ter aceitado o convite para essa conversa. Eu vou querer saber mais sobre você e a sua trajetória, mas como sempre, a gente começa pela autodescrição por aqui. Eu, Ada, também sou uma mulher gorda, mulher cis, gorda, branca, tô com cabelo castanho, que eu acho que agora tá dando para considerar comprido, que não tá dando mais para ver o final dele no vídeo. Tô bem confortável na sala da minha casa, usando um moletomzinho clarinho. Minha sala tá bem bagunçada e tem um afeto atrás de mim assistindo uma aula. Bem concentrado ali. Acho que é isso. E você? Eu também sou uma mulher branca, gorda, estou bem tatuada, cabelo meio preto, grisalho, raspado de um lado, raspado do outro, mas também um pouquinho comprido. Estou no meu quarto, tenho uma caixa na minha cabeça, tenho umas cordas atrás de mim. Estou com uma blusa preta que fala em inglês, I turn mask into bottom. Eu não falo muito bem inglês, mas tipo, eu torno mask em bottoms. Muito bom. E me arrumei porque eu sou leonina e aí falei, vou entrar na Skin Podcast. Então, arrasou, entrei na Skin. Arrasou. E eu queria que você começasse contando um pouco sobre você pra gente, sobre sua trajetória no BDSM, como foi esse processo de encontrar a comunidade e de vir parar aqui no Brasil, né? Como é que foi isso? Bom, eu acho que tem um caminho um pouco diferente da maioria das pessoas, porque eu cheguei no BDSM não por, sei lá, por estar cansada do sexo baunilha ou cansada das coisas baunilha. Eu cheguei realmente porque estava procurando um lugar onde meu corpo
coubesse, onde Uhum. acho que não era nem porque eu gostava de dor ou de, não sei, como não foi por prática, não foi por fetiche, foi mais por tentar achar um espaço onde meu corpo coubesse realmente. E aí eu comecei a estudar lá em 2011, faz tempo já. Conheci um pessoal da Argentina, uma pessoa específica que trabalhava com pós-pornô, com pornografia, e fez uma mostra de cinema que tinha muitos filmes fetichistas. E eu fiquei, meu Deus, tipo, que legal. Acho que me atraía muito esteticamente as coisas, tipo, tanto as roupas como o shibari, as cordas. E nesse tempo eu falava mais de bondage, não de shibari. E mais essas cordas grossas, meio essa estética meio gringa. E comecei a estudar, comecei a ler coisas sobre Paul Preciado, contra a sexualidade. E aí falava no livro sobre BDSM, e eu falei, ai, cara, acho que isso pode ser interessante. E aí com essa pessoa que foi para o Chile, que era de outro país, que fez essa mostra de cinema, eu comecei a conhecer ela, e como em um encontro mais informal, ela começou a amarrar umas pessoas. E eu estava aí, tipo, um baby, eu tinha 19 anos, tipo, um bebê, assim. E eu estava, uau, que divertido, como, ai, eu gostaria que me amarrassem. E aí comecei um pouco, desde essa curiosidade de olhar as cordas. Com as cordas foi o primeiro contato, assim, com BDSM. E aí eu comecei com uma amiga bicha, nessa época, a assistir vídeos. Não era nem no YouTube, porque nessa época não tinha tantas coisas no YouTube. Era pegar um PDF de um lugar que chama Cadernos BDSM, em espanhol, Quadernos BDSM. Eu não falei que eu sou do Chile, né? eu sou do Chile, então as coisas que eu aprendi foi em espanhol ou em inglês. E aí a gente pegava o PDF e começava a olhar um nó desse tamanho, e ele era muito bom, tipo, essa amiga bicha era muito boa com nós, e ele começava, tipo, a fazer, e ele conseguia fazer, e aí ele me ensinava, aí outra amiga se empolgou, e aí a gente começou a fazer muito o faça você mesma clássico, assim. Nossa, você começou a aprender shibari por PDFs, tipo, artesanalmente, não tinha nem quem Péssimo, ensinasse gente. na época. Péssimo. Não, mas isso dentro dessa microcomunidade, assim, tipo, éramos pessoas, não sei, eu, sapatão, minha amiga bicha, minha outra amiga bissexual, a gente dentro de um mundo mais dissidente, feminista, do que no mundo BDSM, ou mais da puteria, não sei, ou de coisas liberais. Então a gente não tinha muito contato com isso. E a gente começou a experimentar entre a gente, a ler coisas, a ver que tinha outras coisinhas, tipo, tem spanking, dá para fazer tal coisa, dá para ir por aqui. E a gente começou a experimentar entre a gente. Tipo, uma baby microcomunidade, assim. Eu imagino que devia ser bem difícil encontrar material nessa época, né? Era difícil, mas aí começando a procurar coisas, na real a gente começou a fazer performance. Foi assim que acho que a gente conseguiu conhecer outras pessoas, porque começamos a se apresentar em rolês mais alternativos ou underground, por assim falar. Em casas ocupa, que tem muitas lá no Chile. Tipo, e na cidade que eu morava, que era Valparaíso, tem muitas ocupações que fazem rolês artísticos. Então a gente se apresentava bastante, fazia várias provocações, mais com shibari, estética mais darks, tipo harness, coisas assim. E aí eu conhecia uma vizinha que ela era dominatrix. E aí, isso foi muito engraçado, porque ela para mim foi a ponte para entrar na comunidade BDSM, assim, entre aspas, porque eu também falo que eu já tinha a minha baby comunidade. E aí conheci, não tinha tal, assim, nessa época tinha, chamava Bondage Picnic. Sim. E aí eu fui a primeira vez sozinha, falei, foda-se, eu vou sozinha, conheci essa vizinha dominatrix. E aí eu fui, e aí comecei a conhecer outras pessoas, aí conheci uma pessoa que chama Christian, que tinha uma página, acho que ainda tem, que chama bondage.cl. CL como
ponto .br no Brasil, né? CL pro Chile. E aí eu fui na minha primeira oficina de Shibari, e aí fui. De bondage, na real. Seguiu. Aí seguiram várias outras coisas, mas sempre foi muito nesse lugar de experimentação, assim, de ver onde que meu corpo consegue ser um corpo desejável de outro jeito que não seja essa sexualidade normativa com essa visão super heterocentrada de que um corpo é desejável de um jeito, né? E a gente sabe que os corpos gordos ou outros tipos de corpos que também são dissidentes não entram nessa lógica do desejo. Então eu sentia muito essa necessidade de me procurar em outro lugar, assim, como meu corpo pode sentir prazer desde um lugar que não seja o normativo, assim. Então foi bem desde esse lugar. E muito baby também, muito baby. Fiz coisas muito loucas que não recomendo. Acho que todas quienes começamos babies fizemos coisas que não recomendamos. Nossa, é um clássico, né? Por isso que a gente reforça tanto os cuidados para iniciar, para se proteger, porque realmente a galera que começou lá atrás, que abriu a mata no facão, na época que estava começando as coisas na internet ainda, ou que começou muito novinho, normalmente passa por algumas situações chatas, né? Tanto situações em que a pessoa se coloca em risco desnecessário, né? Quanto conhecer pessoas que não são tão legais e descobrir meio tarde demais, né? Que se colocou numa situação tão arriscada. Sim. Sim, acho que também a gente não ter noção do perigo das coisas. Sim, tipo, acho que isso para mim foi o principal, assim, sobretudo com bondage ou shibari, que era tipo, a gente estava copiando coisas de uma foto. Ou, tipo, copiando coisas de algo que a gente viu num piquenique. Tipo, a gente foi num parque, viu uma galera fazendo isso e foi, eu consigo decorar isso, vou fazer de novo. Eu quebrei um dente fazer igual palhaçada. Na minha casa. O que você fez? Eu quebrei um dente numa Quebrou dessas palhaçadas. Dente? Sim, eu estava brincando com essa amiga bicha. Eu estava suspensa numa viga de madeira que era quadrada e a corda estourou, era de algodão também. Nossa! Quebrou um dente. Gente do céu, perigo! Mas, gente, não se suspendam sem saber exatamente o que vocês estão fazendo e sem ter aprendido presencialmente com alguém que sabe suspender. Mas sim, pessoas empolgadas com bondage e com shibari no início, é muito comum que atropelem processo, né? Que falam, não, isso daí é tranquilo, é simples, eu consigo fazer. Sim, é na empolgação da juventude também. Tipo, vamos fazer, a gente consegue, a gente não ter dor na lombar, tipo, a gente não tem dor no corpo, bora, vamos fazer, assim. Tanto faz. Tá tudo funcionando direitinho, né? Vamos estragar. Muito isso, assim. Mas, nossa, eu achei muito interessante isso de você falar que essa busca e esse encontro com o BDSM, os fetiches, teve muito a ver com encontrar um lugar onde seu corpo coubesse, né? Pra mim, não foi esse processo, mas foi muito incrível perceber como realmente na comunidade, pelo menos nas comunidades que eu faço parte, né, que tem muita gente queer, que tem muita galera dissidente, né, que tem mesmo essa pegada, como a gente realmente vê todos os corpos sendo celebrados, assim, né, e muito diferente das vivências que eu já tive no mundo baunilha, cis heteronormativo e tudo mais. Como que foi esse processo pra você e como que você viu que realmente fazia sentido para você ocupar esse lugar e que você se sentia bem nesse local? Foi uma coisa fluida? Aconteceu de primeira? Teve dificuldades no caminho? Como que foi isso? Se quiser falar um pouco também sobre a sua relação com o seu corpo desde sempre, né? Não só a partir do BDSM. Sim, tipo, eu acho que teve uma mistura entre minha identidade como sapatão. Eu falo sapatão porque eu sou sapatão e pansexual junto. Tipo, não tem como tirar minha vida de sapatão e minha história, tipo, e não só como uma história pessoal, como uma história coletiva, de resistência e de memória também. Se identificar como sapatão pra você é um posicionamento político, né? Nesse sentido. Sim, tipo, não é tipo, eu amo mulheres. Tipo, não, longe disso. Tipo, não é isso.
É sobre, enfim, é também um lugar político e um lugar histórico, assim, que para mim é importante. E é um pouco difícil separar isso da... Acho que mais do ativismo gordo do que de se descobrir como uma pessoa gorda, porque a gente sabe isso desde sempre, assim. Tipo, quem teve uma adolescência como, não sei, uma infância, adolescência, pré-puberdade, como uma pessoa gorda, às vezes a gente não conseguia colocar isso, ou pelo menos eu não conseguia colocar isso em tipo, isso acontece comigo porque eu sou gorda. E acho que foi um processo um pouco de me entender como uma pessoa dissidente sexual e uma pessoa gorda. Primeiro, já sabia que não era hétero, tipo, em algum momento me defini como uma pessoa bissexual, depois mais como uma pessoa queer, sapatão, ou torta, em espanhol. E nesse processo de entender, eu entendia meu corpo sapatão como um corpo não heterossexual, assim. Tipo, eu sou sapatão porque eu não sou hétero e meu corpo não responde às demandas heterossexuais de penetração, por exemplo, de estar com um homem cis, de casamento, de entender um relacionamento heterossexual normativo como o esperado. Só que dentro desse lugar também sentia que tinha outra coisa que acontecia com o meu corpo. E aí comecei a conhecer outras pessoas que estavam falando sobre gordofobia, sobre como olhar o corpo. Comecei a me encontrar também com outros discursos, por exemplo, do BDSM e da não monogamia, desde um lugar que para mim não fazia muito sentido. Tipo, eu sinto que entrei na onda de tipo, eu estou entrando no BDSM porque eu cansei de ter sexo baunilha. E era tipo, não, calma, eu não cansei de ter sexo baunilha porque eu tive super pouco até essa época, sabe? Tipo, eu não cansei de algo que eu não tive. Só que eu tinha entrado nessa onda porque a maioria das pessoas que estavam perto de mim falavam isso. Ou mesmo da não monogamia, assim, eu sou não monógama porque eu cansei de ter relacionamentos monógamos. Era tipo, não, calma, eu não tive nenhum relacionamento, então não tenho referência para falar que eu estou cansada. Aí eu também descobri que isso era porque eu sou também uma pessoa gorda e os corpos gordos não estão dentro desse desejo normativo heterossexual. Tipo, o desejo normativo é uma pessoa magra, uma pessoa branca, uma pessoa cis, uma pessoa capacitada, entre aspas, né? Tipo, que tem todas as suas funções, tanto cognitivas como físicas, disponíveis e produtivas. E aí comecei a entender que também um corpo gordo não respondia a esse tipo de coisas. E era difícil me encontrar em um lugar onde meu corpo fosse celebrado. Sim. E acho que foi também um trabalho bem de formiguinha, não foi algo fluido, porque era algo que também, para mim nessa época, não sei, tudo isso foi em 2011, era algo que ninguém falava. Sim. E não tinha também as redes sociais como é agora, que você tem muita informação e várias informações rápidas, influencer. E nessa época foi muito trabalho de micro-redes, assim. Eu lembro que eu tinha uma amiga bicha, que é o Samuel, que a gente ficava zoando e falava, a gente é queer porque é gordo, tipo, e ficava mexendo as barrigas. Só que a gente fazia isso como uma piada. E depois a gente conheceu a Tatiana Nascimento, que é uma pessoa daqui do Brasil, que ela é gorda e ela também escreve. Em 2012 eu conheci ela ao vivo e ela me deu de presente um fanzine que falava sobre o corpo gordo dela. E aí eu falei, uau, então as pessoas falam sobre isso também, tipo, não é só a gente que está fazendo piadas com isso. E foi um pouco desde esse lugar, como que com esse amigo a gente falou, cara, vamos fazer alguma coisa, porque a gente tinha ido num festival de porno e arte, que tinha um monte de vídeo, um monte de coisa legal, entre aspas, tipo, até fetichista e coisas. Só que a gente pensou, cara, não tem nenhuma pessoa gorda nesses vídeos. Vamos fazer um vídeo. Essa empolgação de jovem também. Vamos fazer um vídeo. E aí a gente fez um vídeo e um texto que chama Manifesto Gordo, de 2012, que foi um texto que, enfim, ele está... Ou seja, esse vídeo virou muitas coisas. Tipo, a gente apresentou em muitos lugares e fez que esse processo que era meu virasse algo muito coletivo, porque a gente conhece outras pessoas, começou a falar disso, a gente era convidado para coisas, e esse foi um processo super, super lindo de conhecer outras pessoas gordas. E especificamente no mundo BDSM, para mim foi pensar, por exemplo,
Vou dividir em duas partes. Por exemplo, a primeira vez que eu fui em um evento BDSM, assim, clássico, não sei, clássico entre aspas, era um evento de chilenizados, que chamava o coletivo que tinha nessa época no Chile, que fazia eventos grandes. Agora não existe mais. A primeira vez que eu fui numa festa, eu fiquei, tipo, surpresa, que tinha muitas pessoas, sobretudo minas gordas, sendo... sei lá, tipo, batia na bunda delas, eram umas domes super lindas e maravilhosas, e foi tipo, que legal, eu nunca tinha visto isso desse jeito. Além das outras coisas que vi que foram para mim, uau. Mas eu lembro muito disso, era tipo, nossa, eu acho que as pessoas nesse lugar são vistas por algo além do corpo delas. Sim, sim. E para mim isso foi algo muito interessante. Só que nesse momento era bem assim, uau, então eu posso ser uma ótima submissa, nessa época eu era switch, eu posso ser uma ótima submissa e, como falar isso em português? Meus pontinhos de desejabilidade aumentam por isso, tipo, porque eu aguento a dor, por exemplo, porque eu consigo fazer posições muito massa como o modelo de Shibari, porque eu sou super obediente, tipo, esses são meus atributos. Sim. Que eu acho que é uma coisa que nós, como pessoas gordas, temos muito naturalizados dentro das nossas relações em geral, assim, como a gente sabe que nosso corpo, em teoria, não é desejado, então a gente tem que ser engraçada, tem que ser inteligente, tem que ser muito foda, tem que ter muito estilo, tem que fazer muitas coisas para suprir, entre aspas, essa carência que é nosso corpo. Então, tipo, eu ainda tinha essa lógica quando entrei no BDSM, de tipo, eu preciso ser uma ótima submissa para que as pessoas queiram ficar comigo no mundo BDSM. Sim. E demorei muito para tirar isso de mim. Acho que até agora não consigo tirar direto, assim, de sentir que eu tenho que ser a melhor, porque tem algo que em mim, inconscientemente, não é suficiente. E é muito louco a gente assumir isso como uma gordofobia internalizada também, assim, de... Sim, sim. Nossa, eu também sinto isso e é interessante falar disso. Eu acho que a maioria das pessoas que tem, né, corpos fora do padrão, corpos dissidentes, vão se identificar com essa fala. Eu tenho muito esse rolê de assim... Eu me acho incrível, linda, gostosa, maravilhosa, mas eu sempre coloco aquela barreira de tipo, calma, minha autoestima tá em dia, mas as pessoas do mundo não veem o meu corpo assim. Não sei se essa pessoa gosta de gorda, não sei se essa pessoa tem atração por gorda, pra mim a atração física funciona de um jeito diferente por ser demissexual, mas existem pessoas que são alossexuais, então eu me vejo sempre colocando essa barreirinha, sempre tendo o pé atrás de tipo, vamos ver, né, se a pessoa vai sentir alguma coisa por mim, se existe um interesse, né? Sempre observo muito antes de deduzir que alguém tem interesse por mim. Mas também tenho muito essa coisa do, o que eu tenho de diferente, o que eu tenho para oferecer, no que eu sou incrível, né? No que eu sou ótima, além da aparência. Então, eu observo muito isso no BDSM. Às vezes, eu fico assim, não sei, às vezes a pessoa não tem interesse em mim, né? Puramente por atração física e tal, mas aí a pessoa me vê jogando, eu fico, depois que essa pessoa me vê jogando, aí interessou, né? Aí você quis, né? Fica aquela coisa de ter a ver também com as suas habilidades, com o seu jeito, com a forma que você se comporta, com o que você já estudou, com como você se comunica. Então, tem tanto esse aspecto que eu, como demissexual, acho legal de ser admirada por coisas além do físico, mas também tem essa parte internalizada de eu pensar, eu tenho que oferecer alguma coisa a mais, eu tenho que ser a melhor nisso ou naquilo para ser desejada, né? Essa relação conflitante que a gente tem com essa coisa de ter passado tanto tempo da vida nunca sendo a desejada, nunca sendo a primeira da lista, nunca sendo enxergada como um corpo desejável, né? Minha adolescência e início da vida adulta foi bem complexa nisso, foi um processo muito longo para eu realmente chegar no lugar que eu tô agora, de me sentir muito bem com o meu corpo, de não ficar lutando para emagrecer o tempo inteiro, mas, sei lá, até meus 24, 25 anos, era uma luta constante, assim.
Então, é um processo para todas nós, né? Sim, é tipo, é como o contrário do que o feminismo sempre falou, de tipo, não quero ser um objeto sexual, quero ser vista por outras coisas, por exemplo. E era comigo, acontecia, era tipo, nossa, mas ninguém me vê como um objeto sexual, eu queria que alguém me visse desse jeito. E é meio como a gente, o que você falou, assim, a gente se acha muito gostosa, linda, maravilhosa, eu me acho, tipo, autoestima em dia, ok? Só que a gente vive num mundo que fala pra gente o tempo inteiro que nosso corpo está errado, que nosso corpo é muito visível, só que ao mesmo tempo invisível, né? Tipo, todo mundo te vê porque você é grande, você ocupa espaço, mas ninguém te vê porque ninguém quer dançar com você, ninguém quer namorar com você, ninguém acha que você é uma pessoa, sei lá, racional, porque você é gorda, então você é doente, você come muito, você não tem limites, você é sedentária, tipo, a pessoa te vê e já assume um monte de coisa, tem um diagnóstico médico, nutricional e todo da tua vida, assim. Preguiçosa, desleixada, né? Sim, e que em algum momento nesses últimos anos também parecia que estava de moda, né? O body positive. Não consigo falar essa palavra em inglês. Body positive, ou, sei lá, pessoa falando que romantiza a obesidade, essas coisas. E agora a gente, de novo, numa época de Ozempic, emagrecimento, a estética dos anos 2000, parece que é como esse fantasma de novo, essas calças horrorosas que ficam embaixo da barriga. Meu Deus, e que aí a gente vê que o problema não era a nossa autoestima, o problema é o mundo, o problema é o macro, que vê a gente como um corpo fora da norma, como um corpo não desejável, como um corpo que, por muito que a gente tenha muita autoestima, a gente não está dentro da roda do desejo normativo, assim. E para mim, uma das coisas também que aconteceu no meu começo no BDSM era que eu tinha muito um discurso de desgenitalizar as práticas. Então, tipo, por exemplo, nos meus anos como sub, eu nunca tive uma interação genital como sub. Tudo era super mais na base da dor, era bem masoquista nessa época, porque eu pregava muito isso, não, porque a penetração, sexo penetrativo, heterossexual, e depois pensei assim, gente, mas eu não tive isso também, por que eu estou me agarrando num discurso de algo que não aconteceu na minha história? Tipo, eu quero, sim, não sei, que minha buceta gorda seja vista, que, tipo, que a gente possa ver isso, porque, não sei, até todo o nosso corpo gordo, as bucetas também são gordas, são diferentes. Então, eu quero genitalizar isso, meu peito, minha bunda, minha buceta, como eu mesma me colocava nessa armadilha de querer entrar em outro padrão dentro das coisas não padrão e não faziam sentido com minha realidade. E isso foi algo que fui descobrindo fazendo também. Sim, faz sentido, né? Esse rolê. A gente também tem o direito de ser desejada, de querer ser objetificada também num contexto consensual, né? De explorar todas as partes do nosso corpo, do nosso prazer. E realmente, às vezes, a gente se coloca nessas situações, né? De a gente mesmo tá higienizando mesmo sem acreditar em higienização, né? Sim, tipo, eu só quero ser gostosa, no baunilha também, tipo, só quero ser gostosa, cansei de ter que ser inteligente, engraçada, tipo, não posso ser chata, porque senão ninguém vai querer falar comigo, assim. Até pra mim, nesses anos da minha vida, fazer as performances tinha um pouco disso, de me mostrar, assim, de querer que as pessoas me vissem. E depois também entendi que tinha outra coisa que tinha a ver com o prazer do exibicionismo, mas eu tinha muito tinha um discurso também bem presente de querer ser vista, tipo, não ser esse corpo gordo invisível, tipo, eu estou aqui me mostrando, vai olhar minha bunda, vai olhar minha buceta, vai me olhar pelada, vai me olhar apanhando, sendo amarrada, pendurada, tipo, eu estou aqui presente e eu quero incomodar. Assim, eu queria fazer isso quando eu tinha meus 20 e poucos anos e foi algo pensado, assim, e acho que também foi pensado, mas também eu não tinha noção de quanto isso era potente, assim, como as pessoas ficavam muito chocadas, ou falando, nossa, parabéns, você é muito corajosa. Sabe aquele? A gente bota já vivi a época de botar um cropped e as pessoas falarem, você é muito corajosa, tipo, pelo amor de Deus, sabe?
Sim, sim. Tipo, misturado entre você corajosa porque você tá apanhando e você corajosa porque você tá sem roupa e você gorda, sabe? Tipo, uma mistura da tua coisa. Sim, total. E em que ponto você se vê na sua jornada atualmente, assim, nesse processo? Agora eu sou uma senhora de 34 anos. Como eu estava falando, nessa época eu era switch, mas era predominantemente sub. Eu tinha uma dom e play partner que foi uma relação bem intensa. E aí, quando eu estava por ir embora do Brasil, eu vim para cá em 2016. Eu estava num processo de falar, não, eu não quero mais ser sub. Estava nesse processo de me encontrar como dom. Me reconheço como uma pessoa dom. Eu gosto agora mais de práticas centradas em trocas de poder, já não em sadomasoquismo, tipo, não tenho tanto interesse nessas práticas de dor, por exemplo, enfim, de levarem esses limites de dor. Eu estou mais, não é tranquila, né, mas eu estou mais eu acho que eu estou mais senhora um pouco mais preguiçosa também, tipo, não quero me cansar. Eu gosto de shibari, por exemplo, mas eu me canso muito fazendo. Então, estou mais leve, estou focando bem mais nas minhas relações, nas práticas de poder. Gosto muito de price kink, da adoração. Gosto muito de podolatria, gosto de exibicionismo, gosto de pet play. E gosto muito de um conceito que conheci há pouco tempo, que é o power trip. Tipo, eu gosto muito de entrar nessas viagens de poder, em sentir essa brisa de, eu sou a pessoa que está ensinando essa pessoa a entrar nesse mundo, enfim, ou ensinando algo para uma pessoa. Isso me dá muito, muito prazer, assim. A Power Trip seria, assim, a ideia de sou a toda poderosa desse rolê? Sou, tipo, como o ser supremo aqui? Sim, mas também é como a brisa de eu estou te ensinando a fazer algo que você nunca viveu. Tô te dando essa experiência pela primeira vez. Sim, tipo, eu estou te ensinando, sabe? Eu sou a dome foda que eu estou te levando para esse lugar, assim. E isso é muito gostoso. Tipo, eu estou mais nesse tipo de práticas agora. E também sinto que eu estou saindo do casulo, porque eu cheguei aqui para o Brasil, foi um pouco difícil para mim, morando no interior, fazer parte de rolês mais de cidades grandes. E também queria ficar um pouco mais recolhida. Fiquei um tempo sem praticar também. E agora, nesses últimos 3 anos, eu estou saindo mais. Mas esse último ano estou bem querendo voltar a ser quem que eu era quando eu tinha 20 e poucos. Porque acho que é importante também falar não só de corpo gordo, mas também de visibilidade lésbica ou de visibilidade dissidente no ambiente BDSM, que a gente... Não quero falar que tem pouco, necessariamente, mas a maioria continua sendo bem heterossexual, branco, magro. Então, acho importante a gente estar presente. Quem quer aparecer, falar, trocar ideia, conversar. Então, eu estou tentando sair do casulo porque eu tenho aí uma mochilinha com coisinhas que eu posso compartilhar. E eu estou muito contente de estar aqui compartilhando com vocês. Legal. Inclusive, quero falar sobre essa mochilinha, né? Porque você tem vivência em várias comunidades, já passou por vários lugares da América Latina e de outros locais também. Eu queria que você falasse um pouco sobre sua vivência em diferentes comunidades, né? O que você viu de diferente, de semelhante entre os países que você já passou e que você já esteve nas comunidades desses países. Eu vou te devolver uma pergunta. Mas, tipo, é que eu fico pensando muito o que é comunidade, sabe? Tipo, o que a gente entende como comunidade? Quantas pessoas compõem uma comunidade? 5, 10, 3, 4, sabe? Eu acho que se tem 2 ou 3 pessoas dispostas, já é um recorte da comunidade, sabe? Claro que a gente acaba falando assim, grandes eventos, grandes grupos, né? A comunidade, mas ao mesmo tempo não dá para uniformizar, falar a comunidade do Brasil, a comunidade do Chile, porque tem inúmeras comunidades dentro da comunidade maior, né?
cada cidade vai ter inúmeros grupos, inúmeras ramificações, então com certeza não dá para falar de forma unificada, como se a comunidade do Brasil fosse uma só, ou a comunidade do Chile fosse uma só, mas eu queria que você falasse mais da sua perspectiva pelos lugares que você passou, né? A gente entende que não é uma generalização, não tem como falar que porque você vivenciou dessa forma no Chile, que todo mundo que pratica BDSM no Chile é dessa forma, ou que todos os grupos são dessa forma, né? Sim, claro. E também porque eu sinto que existem microcomunidades e que, sobretudo, a gente como pessoas queer, vou falar queer para englobar várias identidades, né? Como pessoas queer, a gente cria microcomunidades o tempo inteiro por necessidade, basicamente. Sim. Tipo, eu estava pensando aqui que às vezes a gente pensa na inclusão ou de tipo que a comunidade macro inclua as pessoas ou a gente estar todo mundo junto, se celebrar. E eu acho massa, acho necessário, mas também acho importante a gente entender quando as microcomunidades são feitas pelas pessoas dissidentes mesmo, que é totalmente diferente de você ser inclusa em um espaço hétero, por exemplo, ou que a maior parte do tempo foi heterossexual, ou feito por pessoas heterossexuais, pessoas cis, e espaços feitos por e para pessoas queer. É totalmente diferente. E não acho que são excludentes. Não porque exista uma microcomunidade queer, que é só queer, significa que essa comunidade não possa fazer parte da outra. Tipo, não é que a gente quer excluir os héteros e as pessoas cis do mundo, porque é impossível, né? Sim, mas a gente estão em todos os lugares. A gente sim tem também a vontade de criar coisas novas. E essas coisas novas se vivem a partir da experiência em primeira pessoa, plural, singular, do que a própria comunidade sente. Mas eu queria como pontuar a diferença entre você estar em um espaço que foi cedido, por exemplo, ou que você está sendo incluso, a você criar um espaço desde outra vivência, desde outro lugar, assim. E para mim, quando eu falo em comunidade dos diferentes países onde eu passei, eu penso desde esse lugar da microcomunidade queer e da amizade. Acho que são as duas coisas, tipo queer e amizade. No Chile, para mim, minha experiência foi um pouco complexa, foi bem de tentar fazer presença, o que falei no começo, assim. Eu vou ir nos eventos porque tem que ter algum sapatão. Então eu ia nos eventos da comunidade mais grande. Tipo, ia nos atados, ia nas festas, ia em festas privadas, estava em todos os lugares onde me convidassem, porque queria fazer parte. Mas a maioria era super heterossexual, super cis-normativa. Também estou falando de uma época que era 2014, 2015, 2016. Agora, com certeza, está bem diferente. E eu praticava em microcomunidades com minhas amizades e com pessoas que a gente ia conhecendo, fazendo oficinas. Tipo, a gente fez uma oficina de shibari, aí chegaram 10 pessoas. Aí, às vezes, a gente se encontrava na casa que eu morava, que era um espaço que também aconteciam coisas culturais. Então, a gente ia criando uma microcomunidade um pouco esporádica, por assim falar. Já na Argentina, que também foi o lugar que eu estive, minha experiência também foi bem assim de microcomunidades, fazendo oficinas, se encontrando com outras pessoas queer. Aí, não sei, fez uma oficina de shibari, aí depois se encontrou outro dia, começou a praticar em coletivo. Eu nunca fui em um evento grande na Argentina, por exemplo. Mas agora, hoje, eu faço parte de um grupo que chama Ouch, que agora não lembro as siglas, mas um grupo de Telegram que é organizado por Kinky Vibes Argentina, que depois a gente, ou seja, depois a Ada deixa aí o arroba e a página, mas é uma comunidade queer muito forte na Argentina, que já tem 10 anos, e fazem muito trabalho educativo, muito trabalho recreativo também. Tem muitas oficinas de tudo que você possa imaginar, tanto presencial quanto online. Tem grupos de apoio para subs, para doms, para age players. Tem muito material escrito e tem um grupo no Telegram que
tipo de trocas, de fetiches, de ideias, e é um grupo focado para pessoas queer e pessoas neurodivergentes. Então, legal. para mim é muito casa, assim. Uhum. Eu comecei a me aproximar dessa galera porque eu fiquei uns 2 anos parada no BDSM por situações de merda. Tipo, passei por uma situação de abuso no Chile, aí tentei meio que fingir que nada tinha acontecido, aí depois as coisas pesam, veio a pandemia, e aí minha segurança estava em zero, assim, nada. E conheci a Kinky Vibes pela internet e comecei a ver as coisas que produziam e eu fiquei muito, muito apaixonada. E aí eu vi que eles tinham um grupo de apoio para DOMs e para subs. E aí eu entrei nesse grupo e para mim foi realmente um antes e um depois. Assim, eu falo que Kinky Vibes realmente me trouxe de novo para o BDSM, salvou minha chama que estava desligada, tipo, acendeu minha chama para voltar a praticar, para voltar a sentir confiança em mim, nas pessoas. Também, não sei, voltei a fazer tudo de novo, assim, em 2023 falei, bom, vou estudar tudo de novo como se eu não soubesse nada. Aí devorei dos cursos que eu conseguia, que tinha online, e é uma comunidade super rica de conteúdo. Uma das pessoas que faz parte, que é meu, é educador sexual e ele tem muita experiência e é uma pessoa que explica as coisas de um jeito muito carinhoso e muito certeiro, sabe? E muito desde um lugar de autocrítica também, assim como sem ego, que acho que essa é uma das coisas que permeia a maioria das comunidades, o ego, né? Pessoas que querem ser as protagonistas dos rolês e não querem pensar no coletivo ou nas necessidades das pessoas que compõem tua comunidade. E eu, não sei, eu me sinto muito parte, uma comunidade que admiro muito e que é feita por pessoas queer e pessoas neurodivergentes. Que para mim isso também faz total diferença. Não são heteroexcludentes, tá? Tipo, tem pessoas heteros, só que elas falam um pouquinho menos. Porque tem que ouvir mais. Sim, tem que saber o momento de escutar, né? Sim. Você não é protagonista aqui. Sim, e aí eu não sei como funcionam essas coisas mais ao vivo, né? Mas eu sei que eles fazem, por exemplo, eventos que não tem, que são focados em práticas, tipo, tem laboratórios, por exemplo, que tipo, laboratório de spanking. E tem oficina, meio que se pratica nas práticas, não necessariamente como uma sessão, sino como uma oficina de experimentação. Tem outro tipo de festa que são focadas para pessoas iniciantes, por exemplo. Tem roda de conversa, tem oficina, tem negociações coletivas, são espaços que também são aptos para pessoas neurodivergentes. Tem salas que não tem barulho, por exemplo. Tem pessoas que estão como monitores apoiando, se alguma pessoa passou mal, se tem alguma crise, se precisa de orientação. Não é tipo uma festa como a que a gente está acostumado Sim. que tem álcool, não sei, que tem a música forte, tem pouco espaço para praticar. Então eu acho isso muito lindo e muito admirável, tipo, meio um sonho também, assim. Uau! Tipo, Sim, eu queria muito. Entendeu? É um pouco do que a gente tenta fazer no Chicotadas, né? Algumas dessas coisas que você citou, a gente tentou incluir na primeira festa que a gente fez, mas realmente é um processo, assim, né? Muito legal eles terem esse espaço e todas essas possibilidades e iniciativas. A sede do Kinky Vibes é em Buenos Aires? Sim. Sim, só que esse grupo, como é online, o Out, tem pessoas do mundo inteiro, mas a maioria da Argentina e da região, assim. É como São Paulo no Brasil, né? Tipo, que tem as coisas acontecem nas grandes capitais, né? E no Brasil... Isso, eu ia perguntar. No Brasil, pra mim, foi tipo, uau, aqui tem muita puteria. Essa foi minha primeira... Muita genitalização do BDSM, tipo isso? Sim, mas não de um jeito ruim, e não acho que é algo... Não sei, não vou falar que é o padrão, né? Mas eu nunca tinha ido numa festa em casa de swing, por exemplo, ou na festa dos meus amigos da EG Porn, que tem muita puteria, mas puteria misturada com BDSM. Era tipo,
não sei muito bem como me encontro nesse lugar, porque, como eu falei também, eu sou demissexual, então tenho um pouco de dificuldade com interações de puteria, e eu gosto mais do BDSM, mas sei. Não sei como falar, que palavra usar. Mas baby steps, assim, ou não gosto de misturar com puteria no começo. Mas eu também fui me encontrando nesses lugares, assim. Quando eu cheguei no Brasil em 2016, eu passei por vários lugares fazendo oficinas de shibari, que foi onde conheci o Luis, em Floripa, e acho que foi bem também esse esqueminha de microcomunidades, de a gente se encontrar, pouquinhas pessoas, fazer coisinhas, pouquinhas pessoas, e não sei, por exemplo, se encontrar em parques, amarrar em parques, fazer coisinhas um pouco mais públicas. E aí eu conheci o shibari feminista também, conhecia várias meninas, e aí tentei entrar, fiz parte do grupo de WhatsApp, conhecia várias pessoas que faziam parte, fui em várias oficinas também, como tentei entrar na comunidade aqui mais pelo shibari, que era o que eu pessoalmente gostava mais nessa época. E nunca fui em um evento BDSM nessa época. Aí depois veio a pandemia, eu deixei de participar nos grupos, porque também fiquei um pouco cansada de tantas pessoas héteros. Tipo, era, nossa, eu tô num grupo feminista, eu não quero escutar drama de boy, sabe? Nossa. Sim. Tinha várias outras coisas, mas, tipo, acontece muito em todas as comunidades que, lamentavelmente, a gente tem muitas pessoas escrachadas, né? Pessoas fazendo merda, e que isso toma bastante tempo e bastante espaço das nossas discussões, e que é um dever, a gente tem que fazer isso. Só que eu estava saindo disso do Chile, sabe? Eu não queria mais, meio que estava fugindo disso e me encontrei um pouco nisso, de, tipo, nossa, parece que em todo lugar que eu estou tem alguma pessoa que está escrachada. Tipo, não aguento mais. E aí O que agora... você quer dizer com escrachada, tipo? Escrachado, tipo, cancelado. Ah, cancelado. Faz sentido. Os caras sendo abusivos, sendo cancelados. Sim, que tipo, e que isso tomasse muita... O sea, não estou falando que isso não é importante, obviamente, isso é super importante e necessário, é nosso dever, só que eu estava muito cansado disso, de tipo, eu não quero mais saber histórias de caras cis fazendo merda, eu quero me encontrar com a mina e fazer outra coisa. E nesse, tipo, pensando no shibari feminista, por exemplo, eu quero me encontrar com a gente e fazer outras coisas. E não que entre a gente não aconteçam coisas de merda. Tipo, a gente é ser humano, vive num mundo de merda. A gente faz coisas erradas também. A gente não é perfeito. Aí eu estava muito cansada, assim. E aí eu comecei a tentar me encontrar em outros lugares. De novo, fazer as micro coisas, como conversar mais pessoalmente com as pessoas, conhecer. Bom, a gente agora tem Instagram, que facilita bastante as coisas, tem as redes sociais, você consegue conhecer outras pessoas, e aí, em 2023, comecei a voltar de novo nas coisas, e esse último ano tenho tentado entrar mais nos eventos assim, mais grandes em São Paulo. E aqui no Brasil eu tenho minha microcomunidade, que não é tão micro, da Ed-Porn, ou, enfim, que são meus amigos e que tem algo no que eu acredito que tem a ver com construir desde um lugar de pessoas trans, pessoas dissidentes, pessoas que gostam de puteria, que querem trazer uma mensagem que também é político, além de sexual, por exemplo. Sim. E tipo, não sei, essa é a minha galera, então, para mim essa é a minha comunidade, e aí eu estou tentando conhecer outras e ver como me sinto nas outras, ou algo assim. E você tá produzindo algumas coisas com a galera da Ed-Porn recentemente também, né? Sim, agora na última edição do Clube Explícito fiz a curadoria dos filmes, fiz uma performance fetichista, muito com divertida, né? sim. Teve Explosion, justo que teve um episódio que falaram de Explosion, foi muito louco. Teve Pig Play, e a gente também vai estrear em algum momento um filme que tem dolificação, price kink, jogos com água, muito divertido. Ai, não legal, sei quando legal. que vai sair, mas vai ter.
Massa, muito legal. E uma última coisa que queria falar, assim, das microcomunidades. Em 2015 eu tive a oportunidade de viajar para a Europa. Aí, principalmente em Espanha, que foi mais fácil por conta do idioma. Conheci pessoas do Shibari, pessoas gordas que faziam Shibari, e para mim isso foi, assim, uma mudança de vida, assim, porque era, meu Deus, tipo, eram pessoas gordas fazendo Shibari para pessoas gordas, que é outra coisa também, assim. Sim. Porque, nosso corpo, não sei, é diferente você levantar uma pessoa de 50 quilos que levantar uma de 100. Ou Sim. amarrar uma pessoa que a circunferência dela é muito mais grande do que uma pessoa menor. Mover esse corpo, fazer uma condução é muito diferente. E não de querer falar, os corpos gordos são diferentes, como algo ruim. Tipo, não, é diferente de um jeito diferente só, sem conotações. E conheci umas minas que faziam Shibari gordo, que tinham umas produções audiovisuais. Aí a gente fez nossas microcomunidades em uma masmorra, fez várias amarrações, coisas muito divertidas. E como eu estava em um processo de apresentar meu livro e estava fazendo um monte de coisas, a gente organizou uma festa com um grupinho de outras pessoas fetichistas também, queer e não cis. A gente fez uma festa que era para mulheres e dissidências. Era uma festa vegana e livre de álcool. Oh, legal. E também era assim, não tinha música forte, a gente fez uma oficina antes, tinha pessoas moderadoras, e, nossa, essa festa para mim foi muito, acho que foi o momento mais feliz da minha vida, assim, foi muito linda. Sim, é que era tipo, eu não acredito, isso é como um sonho, assim, isso foi em 2015, era um sonho, assim, não tem álcool, não tem música forte, não tem drogas, tá todo mundo fazendo as coisas porque quer, sim, esse líquido social do álcool, sabe? Nossa, sim, com certeza. Que para mim também me gera um pouquinho de ansiedade em espaços assim de festa, como não sei se quero assumir o risco de jogar com uma pessoa que bebeu, se eu bebi também. Eu sinto que essas microcomunidades que se criam entre pessoas queer são muito lindas e muito potentes, assim. E às vezes são muito espontâneas e que duram pouco tempo. Só que não por isso também elas são menos importantes e não fazem parte de uma história, assim, como... Não sei, eu já escutava outras pessoas que falavam, na Alemanha tem... O sea, tem pessoas que conheci nessa viagem, falavam da Alemanha, Berlim, e um monte de coisas que era tipo, nossa, uau, que sonho, né? Mas era tipo, mas a gente não tá em Berlim, tá aqui. O que a gente faz? A gente pode fazer coisas que não seja ocupar uma rua principal pendurando pessoas de Shibari. A gente pode fazer outras coisas e também estamos criando essa comunidade queer de outro jeito. Porque a gente vive na América Latina, né, gente? A gente vive num lugar que não é Berlim. Sim. Nossa, amei saber mais sobre todos esses processos, todas essas diferenças e os lugares que você já passou, as experiências que você já teve. Realmente é uma vivência bem rica, assim, né? Muitas experiências muito legais aqui pro pessoal ouvir, saber mais e tudo mais. Sim, e nessa festa, a última coisa, nessa festa, com esse grupinho de pessoas gordas que estávamos fazendo Shibari, a gente fez dentro da festa um espaço só para pessoas gordas. Esse foi meu sonho, legal. Assim, era tipo, não pode entrar pessoas magras aqui, e a gente, éramos 5 pessoas, assim, mas estávamos 5 brincando e jogando, e foi o melhor momento da minha vida. Emocionada, assim. Muito legal, muito legal. E diante de tudo isso que você viveu, todas essas experiências em todos esses lugares, como que você vê hoje o espaço para corpos gordos e dissidentes no BDSM brasileiro, da América Latina, de outros lugares? E como que a gente, né, tanto eu quanto você, enxergamos essa diversidade de corpos nas mais diversas comunidades? Como que você observa isso? Como que você enxerga isso hoje? Olha, eu acho que mudou, sim. Não só no Brasil, mas tipo em outros lugares. Acho que até... É que não posso falar de olhar as redes sociais, porque o algoritmo é muito inteligente de te mostrar o que você quer ver, sabe? Então, tipo... comigo acontece uma coisa que me cutuca o cérebro de tipo... Não porque tenha uma pessoa gorda no rolê, significa
que tem pessoas gordas. Tipo, não Sim. porque tenha uma pessoa trans na festa X, é porque é trans inclusivo e tem pessoas trans. Acho que isso é muito importante da gente pensar e da gente discutir e da gente entender o porquê. Também pensando em temas de racismo, assim, tipo, porque tem 2 pessoas negras num evento, é porque já incluiu todo mundo. Tipo, não, calma. Sim. Tentar entender ainda por que pessoas magras, cis, héteros são a maioria nesses lugares mais padrão. Como que a gente vive essa inclusão? Não sei, eu acho ela bem... melhorou, ou seja, é diferente, só que eu não sei se melhorou por conta da gente, né? Porque a gente se enfiou nas coisas. Porque a gente foi cavando e falando, não, gente, me amarra, ou não sei, mostra outro tipo de corpos. Mas a maioria das coisas que eu vejo, não sei, penso no shibari, por exemplo, são pessoas magras sendo amarradas. 90% das coisas que eu vejo são pessoas magras, pessoas brancas, pessoas cis. Só que aí aparece uma pessoa gorda no feed e aí pronto. Tá a cota, por exemplo. Não precisa pensar mais nisso. Aí eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho mais. Pensar o porquê, assim, por que as pessoas que estão dentro do lugar do normativo não acham interessante trabalhar com outros tipos de corpos, porque isso não é só uma relação, assim, necessariamente afetiva, por exemplo, até de trabalho, como... Por que você não está amarrando esse outro tipo de corpo? Por que você não está chamando para fazer performance? Por que você não está chamando para fotografar? Por que você não está chamando para ocupar um palco, para conversar, para trocar ideia? Em lugares públicos, né? Porque eu acho que uma das coisas que são muito importantes é o tema da visibilidade. Sim. De um corpo estar presente e que esse corpo seja caminho para que outras pessoas se animem também. Se eu vi uma pessoa... gorda performando numa festa, eu vou achar maravilhosa e eu vou me sentir confortável em estar nesse espaço porque eu me identifiquei, por exemplo. Só que isso não é porque tem uma pessoa que o trabalho está feito. Não está feito, está começando. Sim. E começou por conta da gente, não levem o crédito, porque o crédito é nosso, tipo, a gente que foi enfiando assim, nosso corpo, nossa vontade, nossa energia, nossa pedagogia de falar que a gente é um corpo que também merece ocupar um espaço e que é um corpo que também é desejável, por exemplo. Eu acho, como falei no começo, que tem muita mais visibilidade, só que ela foi feita por a gente, não por outras pessoas. Então, eu acho que sim, melhorou bastante em termos de visibilidade, só que esse é nosso crédito, é a gente que fez esse caminho, a gente que foi se enfiando, cavando buraquinhos, entrando e falando, não, eu quero estar nesses lugares, e é nosso crédito, não é o crédito das festas inclusivas. É a gente que fez esse trabalho, sabe? Sim, faz sentido. Eu tive uma experiência parecida, assim, eu acho que desde os primeiros eventos que eu fui, existia uma diversidade de corpos no sentido de idades e tamanhos, assim, mas era uma comunidade ainda muito cis-heterocentrada, assim, muito. E realmente, com novas pessoas chegando, com pessoas mais jovens, com pessoas que estavam estudando pela internet e tal, e estavam pesquisando e tal, pessoas que foram se aproximando da comunidade, realmente houve uma mudança enorme, assim, de você ver que a comunidade está cada vez mais próxima de uma comunidade que dá para considerar queer, entendeu? Que não é mais tão majoritária a presença cis-hétero, mas com certeza não é um crédito dos cis-héteros dessas comunidades, né? São das pessoas queer que foram tomando seus espaços de direito, assim. Sim, e é até difícil indicar lugares, por exemplo, mesmo em capitais grandes, aconteceu comigo de falar para amigos trans, por exemplo, vai em X lugar, ou vai para tal lugar que você vai curtir, tipo, vai, não deixa de ir. Aí a pessoa vai falar, nossa, estava cheio de hétero. E é tipo, poxa, mas a gente tem que ir, senão vai estar cheio de hétero, sabe? Eu sou essa pessoa que fala, não, mas a gente tem que fazer presença, tem que fazer resistência nos lugares. Só que não é todo mundo que quer fazer isso. E tá tudo certo, sabe?
E várias pessoas, amigas, preferem não ir, até porque também a gente tem que reconhecer que os espaços mais grandes ou de grandes festas são espaços que também são caros, ficam no centro da cidade, não é todo mundo que está nesse lugar que vai ter dinheiro para entrar. As estratégias, por exemplo, de transferir são ótimas, chamam realmente a pessoa a ir, só que às vezes não é suficiente. Mas eu sou das pessoas que eu falo para minhas amigas, vamos fazer presença, vamos ocupar esse espaço, vamos estar aí. A gente chama a gente também. Só que entendo quem não quer ir e não quer estar, assim. Faz parte. Mas sim, espero que cada vez mais existam espaços e eventos realmente inclusivos da base, né? Realmente é um processo que a gente tenta muito conquistar com a comunidade do Chicotadas, com os ouvintes, seguidores do Chicotadas e tudo mais, né? Desenvolver, realmente, criar essa comunidade realmente diversa e realmente com todos os corpos, todas as orientações e tudo mais. Bom, daqui a pouco a gente vai continuar esse papo, mas antes eu quero lembrar vocês do nosso Apoia-se. O Chicotadas é um projeto independente, feito com muito carinho, pesquisa, diversão e safadeza consciente. E o nosso Apoia-se é o que mantém o podcast no ar, além de ser uma forma de fortalecer uma rede de troca, acolhimento e educação sobre BDSM, fetiches e sexualidades alternativas. Se você gosta do nosso conteúdo e quer colaborar para continuarmos produzindo, vem apoiar. Cada contribuição faz muita diferença para o podcast continuar vivo e ativo. A gente precisa agradecer a todo mundo que acredita no Chicotadas e apoia o nosso projeto mensalmente lá pelo Apoia-se, em especial os nossos apoiadores Premium, Baiana, Fá Fantástico de Brasília, Gato Léo Bonfim de Juiz de Fora, Auren de Curitiba, Renan, Mestre Cruel de São Paulo, Leque de Jundiaí, São Paulo, Nandi, Ropes and Cats de BH, Maíra de BH, São Paulo e Curitiba, Crossdresser Julia W de São Paulo, Dominus D de Cuiabá, Cidadão Kane de Curitiba, Aer de Curitiba e Misticai Paulão Rego de Florianópolis. E também quero agradecer aos nossos novos apoiadores: Johnny de São Paulo, @Gabi Gemini de Brasília, Luke de Vila Velha, Ângelo Hufflepuff de Salvador, Bahia, Nero do interior de São Paulo, Kowalski de Curitiba, Mestre Marte de BH, @Monteiro.dono de Campina Grande, na Paraíba e Sex Shop Núcleo de Sentir de Santa Catarina. Muito obrigada! Todo mundo que nos apoia ganha uma série de recompensas, como participar do grupo exclusivo para apoiadores no Telegram, gravar vinhetas, participar de gravações e chamadas mensais, receber descontos, ter acesso a conteúdo exclusivo e antecipado, nosso RPG Kink e muito mais. E com a colaboração de vocês, a gente pode continuar produzindo o podcast gratuitamente para todos e atingir as nossas metas, como maior acessibilidade, produzir vídeos, eventos, produtos, etc. Para saber mais sobre a nossa proposta, metas e recompensas e também nos apoiar, acesse apoia.se/chicotadas. E bom, agora, Kono, eu queria conversar um pouco com o pessoal que está escutando a gente, né? O que você gostaria aí que mais babies, sapatão e pessoas gordas que se sentem talvez inadequadas, né? Tem receios de viver a sua sexualidade dissidente plenamente, ou tem receio de conhecer pessoas, ir a eventos e tudo mais. O que você gostaria que essas pessoas soubessem? Ai, que... Quando você falou, me imaginei baby. Pensando, tipo, nessa época, ai, que eu gostaria de ter sabido. Que conselho você daria para a pequena Kono? Bom, eu falaria primeiro que é muito importante estudar. E que eu acho que o estudar traz ferramentas para você conhecer pessoas também. Eu acho que as instâncias de oficinas, sejam online ou sejam ao vivo, presencial, são pontes muito lindos para você conhecer outras pessoas desde o lugar de afinidade do estudo. Eu acho que isso evita muitas coisas ruins. Quando você estuda, você entende o que você quer fazer, você se conhece. Eu também falaria que você acompanhe pessoas que se parecem com você, que isso faz uma total diferença para você se sentir não sozinha, que eu acho que para mim, dentro da minha experiência, foi o mais importante entender que meu corpo não era o único corpo gordo nesse rolê,
que me imagino que isso passa com outro tipo de opressões. Então, para mim foi muito importante começar a estar perto de pessoas gordas, por exemplo, fazendo shibari. Isso para mim foi fundamental em me entender como um corpo que também consegue, que um corpo que é capaz de fazer coisas, que ele pode. E isso foi através de ficar estudando, de conhecer. Eu sei que tem pessoas que têm vergonha, por exemplo, de entrar em comunidades, mas agora que a gente tem as ferramentas virtuais, é muito bom aproveitar elas. Você pode entrar no grupo Chicotadas no Apoia-se, que aí é muito legal porque você conhece outras pessoas e pessoas que também estão nessa frequência de querer estudar, de querer conhecer, de querer se informar. Eu acho que essas duas coisas, estudar muito. Eu sou também nerd, como você. Eu gosto muito de estudar coisas de BDSM, de fazer oficina, de entender as coisas, sobretudo coisas de negociação, de riscos, perfil de riscos. Acho algo muito gostoso, muito prazeroso, muito tesudo também. E estar perto de pessoas que se parecem com você. Não exclusivamente, mas para a gente começar a ter uma base de segurança, de confiança, não só ao vivo, também pelas redes sociais, as coisas que a gente assiste, as coisas que a gente consome. Acho que é isso. Sim, muito bom. Ótimo conselho, realmente. E bom, agora a gente está aí chegando ao fim do episódio, mas eu queria terminar, Kono, com você contando um pouco mais sobre seus variados projetos, livros, conteúdos, enfim. Tem várias coisas que você fez ao longo dos anos e que conversa com esse papo que a gente teve aqui hoje, né? Pode contar aí pra gente, deixar essas informações para o pessoal buscar mais. Eu coloco depois também os nomes ou os links na descrição do episódio para o pessoal poder conhecer mais e acessar. Sim, bom, agora, vocês podem comprar em São Paulo um fanzine que chama Estética Gordi, que é uma tradução ao português de um capítulo do meu livro. Vou falar agora mais do livro, mas esse especificamente está no Parquinho Gráfico em São Paulo e na Faca Livraria, disponível para venda. O livro chama La Cerda Punk, ou A Porca Punk, ensaio desde um feminismo gordo, lésbico, anticapitalista e antiespecista, que esse acho que é meu bebê, meu grande trabalho de vida, assim, que aí tem esse capítulo que eu falo sobre BDSM e sexualidade, falo bastante sobre ser lésbica, sobre sapatonice, sobre corpos gordos lésbicos, sobre antiespecismo também, sobre veganismo. Esse livro está em espanhol, disponível em PDF, está de graça, você pode colocar em Google o nome do livro. No meu Instagram tem um Linktree que tem vários vídeos de produções audiovisuais que já fiz. Tem um vídeo sobre shibari e corpos gordos, tem outro vídeo que é o Manifesto Gordo, que é, como fala literalmente, um manifesto sobre corporalidades gordas, que é muito legal esse texto. Que mais? Acho que é acompanhar meu perfil do Instagram, porque vão vir coisas novas. Mas não vou falar ainda para não me comprometer. Tá organizando uma novidade aí para breve, né? Sim, mas tô empolgada com a ideia de poder devolver um pouco de todas as coisas que recebi nesses anos que estou voltando ao BDSM, tipo, todos os processos que me fizeram me curar de traumas ou de feridas que para mim foram muito importantes. Gostaria de poder retribuir isso um pouquinho para minha comunidade. Mentira, tem outra coisa também, agora lembrei. Eu fiz uma tradução também de uma guia de negociação para bottoms, que foi feita por Mel de Kinky Vibes, e aí eu fiz a tradução ao português. E é uma guia muito, muito legal, porque não é aquele clássico checklist. É uma guia bem completa, que fala sobre várias práticas, sobre várias dinâmicas de relação, não é só práticas. Então, isso é muito, muito legal, e também é focado para pessoas queer, pessoas dissidentes. Isso aí, depois eu deixo o link para que vocês possam baixar.
Uhum. Mas a maioria dos links estão no seu Linktree, né? Sim. Isso, vou Sim. deixar na descrição do episódio certinho, assim como o @ do Insta da Cono e tudo mais. Mais alguma coisa que você tenha lembrado? Já falei dessas pessoas aqui, mas vou recomendar de novo. Quem tem facilidade com espanhol ou quem fala espanhol, recomendo muito, 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 por favor, entrar no site de Kinky Vibes Argentina. Tem muito material de graça, muito, 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 muito bom. Tem vários cursos que também são pagos, mas os preços são super acessíveis. Desde coisas básicas, entre aspas, até coisas mais complexas. Tem também os grupos que são online, que vocês podem participar se você consegue falar e entender espanhol. Recomendar também a Gporn, que vocês acessem no site deles. Tem muitos filmes muito massas, com corpos não heterossexuais, não cis, com várias práticas muito, muito, muito legais, que eu nunca vi em outro tipo de pornografia. E também que é um conteúdo daqui do Brasil, então acho massa a gente dar essa força para as pessoas que estão produzindo desde nossa localidade também. Acho que essas duas referências para mim são super importantes dentro do meu trabalho nesse último tempo. E muito, não só inspirador como trabalho, mas tipo, nesse processo de se empoderar também, de você entender um lugar de desejo diferente, de como olhar para as coisas, como se entender, ver que sim é possível construir coisas desde lugares não normativos. Sim, total, total. Adorei, vou deixar aí todos os nomes e todos os links que der para colocar na descrição para vocês acompanharem, conhecerem mais sobre todos esses temas que a Cono está falando. E quero te agradecer muito por ter aceitado o convite, ter batido esse papo comigo, foi muito legal, acho que o pessoal vai gostar bastante, vai ter bastante coisa para conhecer melhor, muitas coisas que você citou que o pessoal vai poder baixar, ler, ir atrás, conhecer mais. Então, muito obrigada por ter topado, por ter tido essa conversa comigo. Adorei. Eu estou muito agradecida também. Estou muito, muito, muito contente porque eu escuto podcast faz tempo já. Eu mando para todas as pessoas com quem escuto que estão falando BDSM, já mando escuta, ou sei lá, tudo. Mando para todo mundo podcast porque é muito, muito, muito legal. Já ouvi quase todos os episódios e eu estou muito contente de poder aportar um pouquinho na comunidade do Brasil também, né? Que agora eu também faço parte, porque moro aqui. Então, tô muito contente de estar aqui. Ai, que bom. Também fico muito feliz. E você tá lá entre nós no grupo dos apoiadores. Então, em breve deve aparecer aqui de volta, né? Vamos ter mais encontrinhos em breve, que devem virar episódio também. Muito obrigada. Sim. Eu comecei a assinar o Apoia-se porque eu mandei para minha sub, meu gatinho. Eu falei, nossa, queria tanto entrar no Apoia-se, mas não tenho dinheiro. Aí falou, eu te pago. Eu falei, tá, que bom. Todo dia primeiro eu vou te mandar o Pix. Arrasou, gatinha. Sim. Arrasou. Transformei em brincadeira o Apoia-se. Muito bom. E bom, com o fim da nossa sessão, chegou o momento do Aftercare. Qual que vai ser o seu Aftercare hoje, nessa terça-feira, 21h44? Então, ontem fiz um pão caseiro que ficou parecendo um bolo. Aí eu vou comer algo que as pessoas no Brasil acham meio estranho, mas no Chile é muito comum, que é comer avocado com sal. Então eu vou comer pão com avocado com sal. Não é guacamole. É só abacate e sal. Sim, mais nada. Que no Chile falaria pão com palta. Vou comer isso, é uma comida muito afetiva para mim. E vou deitar no meu quarto que está recém-arrumado. Gostoso. Eu vou ter uma reunião com a Roxy, agora 10 da noite, que terças-feiras, 10 da noite, são os dias e horários das nossas reuniões do podcast. E aí depois vou passar um tempinho com meu parceiro, que tá aqui em casa comigo, que ainda está tendo aula. Que a aula dele vai até às 11. Nossa, então vai ser essa a minha programação. Sim, intenso. Sim, nós das 7 da noite às 11 da noite, sabe? Pelo amor de Deus, que isso.
Corujas. Tipo, eu já tô no meu horário de sonho. Já tá soninho já. Sim. E é isso, gente. Bom FTQ pra vocês. Até a próxima. Boa noite, gente. Tchau. Beijos. A voz que você ouviu no início do episódio é minha. Sou André, homem cis, pronomes ele dele, switcher de Santo André, São Paulo, no Instagram como The Fallen Andrew. E você também pode aparecer no próximo episódio do Chicotadas. Para saber mais, acesse apoia.se/chicotadas. Bom aftercare. Fala Lacerda mesmo? Lacerda Isso, Punk? Lacerda. Isso. Ou a porca, se quiser. Hã? Ou se quiser falar a porca também. A porca é outra, é o nome Em traduzido? português seria a porca. É. Ah, legal. Como o livro Lacerda Punk ou Como o livro Lacerda Punk ou a porca. Lá. Como o livro. Travou? Nossa, Voltou? travou pra mim, travou pra você? Você travou um pedacinho. Ah, eu acho que deve ter sido a minha internet, então. Mas repete só o finalzinho da frase, só por via das dúvidas, caso não tenha pegado. Não lembro. Comunidade dissidente, pessoas queer. Foi mais fácil por conta do idioma. Como que você vê o espaço para corpos gente? Como que você vê o espaço? Olá. Desculpa. Corpos. Como que você vê hoje o espaço para corpos? Mas é isso então, gente. Bom aftercare pra vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau. Beijo. Não sabia falar tchau. Pode falar tchau. Quer falar tchau de novo? E é Tchau, isso, gente. Eu vou falar de novo. E é isso, gente.